Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos relacionar o teorema da decomposição com a multiplicidade de raízes que nós vimos recentemente, né? Bem, o que é a multiplicidade de uma raiz? Qual é a definição de multiplicidade? Então, se alfa é raiz de p de x, nós vamos dizer que alfa tem multiplicidade m. Então, significa que eu posso escrever o p de x da forma x menos alfa elevado a m vezes 1q de x, mais q de alfa é diferente de zero, ou seja, alfa não é raiz de q de x, até porque se fosse, o x menos alfa dividiria q de x, e aí, na verdade, eu poderia escrever o p de x como x menos alfa elevado a m mais 1, né? Então, para garantir que a multiplicidade é exatamente m, alfa não pode ser raiz de q de x. Bem, e o teorema da decomposição? O teorema da decomposição diz que um polinômio de grau m, melhor, já usei o m, vou usar o n, então vou dizer que o p de x, que tem grau n, pode ser escrito da forma c, que multiplica x menos a1 vezes x menos a2 até x menos a n, aonde c é complexo, e vou colocar aqui que o grau de p de x é n. Bem, esse teorema me diz que a1, a2 até a n são raízes de p de x, porém, não há nenhuma garantia de que essas raízes são distintas entre si. Na verdade, podem haver repetições de fatores na forma como eu estou escrevendo o p de x aqui. Então, vamos considerar agora as raízes distintas de p de x. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, sejam A1 não, vou usar alfa 1, alfa 2, até um alfa k, todas as raízes distintas de p de x. É claro que o k tem que ser menor ou igual a n, né? Para fazer sentido. Bem, então, se eu posso escrever o p de x da forma fatorada, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O p de x vai ser igual a um c complexo que multiplica x menos alfa 1, e esse x menos alfa 1, ele vai aparecer uma quantidade que eu vou chamar de beta 1 vezes. E aí, o x menos alfa 2 vai aparecer uma quantidade que eu vou chamar de beta 2 vezes. Prosseguindo da mesma maneira, o x menos alfa k vai aparecer uma quantidade de vezes igual a beta k
vezes. Bem, é claro que a soma de beta 1, beta 2 até beta k tem que ser m, o grau de p de x. Bem, eu não preciso escrever isso assim, né? Nós sabemos que podemos utilizar potências. Então, eu posso escrever o p de x, na verdade, da forma c, que multiplica x menos alfa 1, se ele apareceu beta 1 vezes, então, elevado a beta 1, vezes x menos alfa 2, se ele apareceu beta 2 vezes, então, elevado a beta 2. Assim, sucessivamente, até x menos alfa k elevado a beta k vezes. Então, aqui nós temos beta 1 mais beta 2 até beta n, beta k, na verdade, né? Igual a n, que aqui vai ser o grau de p de x. Repara o seguinte, pela definição de multiplicidade, beta 1 nada mais é do que a multiplicidade de alfa 1. Beta 2, a multiplicidade de alfa 2. Beta k, a multiplicidade de alfa k. A gente pode garantir isso também, porque o alfa 1, eu escrevi o p de x como c vezes x menos alfa 1 elevado a beta 1 vezes um Q1 de x. E como eu garanti que alfa 1, alfa 2 até alfa k são distintos, significa que alfa 1 não é raiz desse Q1 aqui. A mesma coisa para cada um dos fatores. Então, eu posso garantir beta 1, beta 2 até beta k são as multiplicidades de alfa 1, alfa 2 até alfa k, respectivamente. Ou seja, lá no teorema da decomposição, ainda considerando as raízes não distintas, significa que o fator x menos alfa 1, que tem raiz alfa 1, ou seja, a raiz alfa 1, que tem multiplicidade beta 1, lá no teorema da decomposição, onde eu não considero as raízes distintas, essa multiplicidade significaria que o fator apareceu beta 1 vezes, né? Então, é como se o alfa 1 fosse raiz beta 1 vezes de p de x. E a gente termina aqui a aula.